E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bruna Corrêa de volta aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mini framework PHP e você é muito mais do que bem-vindo aqui nessa tela soft. Então, depois da vinheta, a gente vai começar a criar as nossas carries lá no nosso arquivo de PHP. Academy. Voltamos aqui, então já peço o seu like, já que se inscreva no canal, curta e compartilhe, ok? Então, sem muita enrolação, bora lá. A gente viu na aula passada, então, como que funciona as carries, né? Eu decidi montar essas consultas lá naquela aula com PHP MyAdmin, algo mais tranquilo, mostrando para que você iniciante, você que não tenha contato com MySQL ou não tenha tanto domínio assim, consiga ver a diferença agora, né? Então a gente executou aquele comando, digamos assim, na boca da base de dados e aqui a gente vai fazer no PHP, né? No final aqui é a mesma coisa, porque lá é o PHP MyAdmin e aqui é o PHP também, nos dois lados ali entregaram o PHP que entregou isso para o banco, né? Mas vamos dizer que ali é a base final, né? Toda uma estrutura ali do SGBD, né? Que no caso é o MySQL. Então, para a gente inserir um cara, né? Como que a gente insere um cara aqui? A gente vai usar o comando insert. Eu vou colocar na maiúscula os comandos que é do MySQL para ficar mais claro para você, tá bem? Então, insert into produto. Primeiro campo, a gente já sabe que a gente tem que passar aqui as colunas que a gente quer inserir. Então, nome, imagem, descrição. Dessa forma aqui, pessoal. Depois, os valores que a gente quer inserir. E tem que ser na sequência, tá? Então, o primeiro parâmetro aqui tem que ser nome, o segundo tem que ser imagem, e o terceiro tem que ser descrição, tá bem? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Então, eu vou colocar essa informação aqui. Imagem e descrição. Desse jeitinho aqui, pessoal. E por que nós estamos colocando esse 2.nome, 2.imagem, 2.descrição? Porque nós não vamos pegar o que o usuário jogou aqui dentro e inserir direto aqui, né? Muitas vezes você vai ver isso. Então, na própria string, já colocam o valor da variável ali. Isso aqui está dando uma brecha gigante para invadir o seu sistema. E muitas pessoas acham, tipo, vou fazer um sistema, eu vou simplesmente pegar, fechar um contrato com o cliente, vou desenvolver aqui do jeito que eu sei e tá seguro, tá legal. Não, você pode responder processualmente por danos causados ao cliente. Você é o desenvolvedor, você é responsável pela aplicação. Então, se você colocar variável aqui, não use mais, tá bem? Porque, enfim, pesquisem por SQL Injection ou injeção de SQL e vocês vão entender, tá? A gente não tá criando aqui a aplicação mais segura do mundo, mas aqui eu tenho certeza que é muito melhor do que a gente colocar ali dentro, porque o usuário pode colocar caracteres especiais, encerrar uma operação de SQL, continuar uma consulta, pegar dados do banco, beleza? Aqui embaixo a gente já tem, inclusive, olha, os parâmetros, né? A gente criou um array associativo aqui. Então, tudo que for nome, a gente vai se associar com params nome, né? Do jeitinho que tá aqui, ó, nome. Eu nem sei como que tá na controller, preciso ver como que a gente pegou isso daqui. É um objeto, então título, imagem, descrição. Aqui é título que a gente colocou. A gente colocou nome aqui, hein? Isso daqui da bucha. Vamos vir aqui, pessoal, uma estrutura e trocar nome por título. Na verdade, não faz sentido o título do produto, nome, né? Vamos trocar aqui então para nome, mais fácil. Nome, aqui para txt nome. Sim, vamos alterar. E aqui, pessoal, ó, deixa eu só vir aqui na nossa view, na página de produto, novo, onde está txt título, a gente coloca txt nome, tá? A gente troca aqui tudo para txt nome. Na dúvida, dá um Ctrl H aí, ó, coloca, melhor, vem aqui, coloca um txt título, não achou nada, aí você pode colocar aqui txt nome e dar um replace, tá? Nesse caso que só tem um campinho com txt título. Beleza, então a gente tem essa alteração feita aqui, posso salvar, posso fechar, inclusive. Aqui é um objeto, tá? Então a gente transformou um array em um objeto, logo a gente não vai acessar dessa forma aqui, a gente vai acessar dessa forma aqui, porque é um objeto. Aqui nome, imagem e descrição, né? Então a gente tem esses campos lá que tem que seguir aquela forma, tá, pessoal? Então olha, nome, imagem e descrição. Tem que seguir esse mesmo parâmetro ali, tá? Melhor, essa mesma forma ali, ó. Imagem e aqui a gente vai ter o descrição. Desse jeitinho. Beleza, professor, o que a gente faz agora? Agora a gente pode fazer de duas formas. Eu posso simplesmente mandar executar esse comando e devolver, olha,
cadastrou ou não cadastrou. Eu posso mandar executar esse comando. Se der errado, eu retorno um código de erro. Mas se deu certo, eu retorno o ID do código que a gente inseriu, tá? Então, usando aquela classe nossa de banco de dados que a gente já viu no passado, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Então, se a gente vai negar a condição, eu quero saber se deu erro. Então, if this PDO, que tem um acesso à nossa classe model, né? Olha só, então PDO aqui, que tem acesso à nova instância da model, tá bem? A gente vai chamar aqui o comando execute non-curry, então executa sem consulta, você só vai executar, não vai retornar nada, tá? Que ele tem um statement, que é os parâmetros ali, o tratamento, tá? Ele vai pegar nossa conexão, vai preparar ele, então ele não vai pegar de qualquer jeito, né? Uma das vantagens do PDO é esse prepare aqui, que a gente pode simplesmente tratar os dados, então o PDO já remove alguns caracteres especiais, a gente já faz isso na aplicação, né? Por exemplo, na Satellasoft a gente tem uma regex que valida tudo, então olha, tudo que não for texto, imagem, underline, traço e ponto, você limpa, né? Então tem toda essa regra ali, depois a gente manda executar, ele fala, ó, mas Kelly, a Carrie, mas Kelly fala, beleza, consegui. Aí se der algum erro, mas Kelly fala, ó, essa string estava errada, cara, eu não consegui entender o que você me mandou, tá? No final aqui, pessoal, dessa nossa aplicação, vai uma query completa, com os parâmetros certinho lá para o MySQL, tá? Ele trata ali tudo certinho, mas no final vai uma query como a gente executou lá no PHP MyAdmin. Enfim, a gente vai executar aqui o execute non-query. O primeiro parâmetro é a query que a gente quer executar e o segundo aqui simplesmente é os nossos parâmetros, né? E aqui o segundo, né? A gente viu que é os parâmetros. E se isso daqui for falso, tá? A gente vai dar um return -1. Então, olha, -1 é código de erro, tá? Código de erro. Se tudo deu certo, então return this PDO get last ID. Desse jeitinho aqui, ó. Esse get last insert ID, que não é algo da minha cabeça, né? Do cara que criou ali aquela base, é do PDO, olha só, tem uma classe PDO, a gente tem um método aqui, né? No caso estático, porque tem dois pontos, estático não, desculpa, a gente tem um método aqui, a gente retorna uma referência de ID da linha inserida logo na sequência do valor, né? Então retorna um ID, tarará. Aqui eu quero achar uma coisa, né? List MariaDB, é o que a gente está usando aqui no fundo, né? No final a gente fala MySQL, mas a gente está usando o MariaDB. Se eu ver aqui na home do PHP MyAdmin, a gente pode ver que é o MariaDB, um fork do MySQL, enfim, não vou entrar nessa questão aqui. Então a gente tem aqui nossa comunidade, então ele vai iniciar a transação, vai executar, vai fazer o commit e vai retornar qual que foi o ID que a gente inseriu, tá? Que é basicamente isso daí que a gente fez, né? Então aqui está pronto. O segundo parâmetro aqui, o update, a gente vai fazer o seguinte, ó, update, atualize, produto, defina nome como nome, imagem como imagem, vírgula, descrição como descrição, onde o ID for igual ao ID. Lá no exemplo do PHP MyAdmin a gente colocou o where. O where é uma cláusula, pode ter vários valores, diferentes combinações, que ele diz onde, né? Se eu rodar isso aqui, a gente vai estar fazendo o famoso update sem where. Então, todos os 1 milhão de registro da base vai receber o mesmo valor, vai ter 1 milhão de dados duplicado ali, né? Então aqui, pessoal, eu vou até copiar essa instrução aqui, olha, porque ela é bem parecida, né? Melhor, copiar só essa daqui. Vou copiar ela, vou colocar ela aqui. A gente tem o nome, imagem, descrição. E o Gunnar tem uma mania de colocar o ID aqui em cima, para seguir a ordem de escrita da base, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. ID. Beleza? Paramos. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu só tirar essa vírgula daqui que não existe. Beleza? Dessa forma. E aqui, por fim, a gente vai dar um return, olha só. Então, return this PDO execute no carry. Então, execute sem carry, SQL e os nossos parâmetros, né? Aqui simplesmente verificou, isso aqui retorna um verdadeiro ou falso, tá? Ele retorna um booleano pra gente. A gente pode ver aqui um verdadeiro ou falso. Aqui a gente verificou se o resultado é falso, já retorna um erro, né? Porque não tem código de ID para inserir. Então, se não caiu aqui dentro, ele vai executar, mas se o resultado não foi falso, então ele vai bater aqui e vai retornar o nosso ID. Beleza? A gente tem aqui o update, a gente tem aqui o getAll, que
que vai ser o seguinte, então, SQL recebe, eu não vou colocar o UAL, tá? Vou colocar ID, nome, imagem, descrição. Não recomendo você colocar o UAL, porque a base, a ideia dela é que ela cresça. From, produto, where, nome, melhor. A gente vai fazer uma ordenação agora, order by, ask. Já é o padrão, tá? Order by, nome, ask. Na verdade, o padrão seria isso aqui, ó, ID ask. Nesse caso, eu quero o nome, né? Então, selecione o ID, nome, a imagem, descrição da tabela produto, no caso, todas, e ordene para mim, então traga em ascendente, ou seja, de A a Z. A gente vai vir aqui agora, não temos parâmetro, a gente vai criar o seguinte, pessoal, a gente vai criar uma função aqui, private function, eu vou chamar ela de collection, tá? É o nome que eu gosto de dar. A gente vai ter aqui, então, um valor, tá? Então, vou chamar de param, que é um valor só, um parâmetro. E a gente vai ter aqui um return, vamos fazer um object, dessa forma aqui, ó. Então, nome vai receber param, na posição nome. A gente vai entender o que é isso aqui, tá? Na prática. Então, nome, imagem, descrição e ID. Desse jeitinho aqui, pessoal. Por quê? Porque quando a gente rodar a nossa consulta ali na base de dados, basicamente ele vai tornar pra gente vários arrays. Um monte de array, tanto aqui quanto aqui. Então o que a gente faz? A gente passa para o collection, ele recebe esse cara e trata pra gente. Só que não existe garantia nenhuma que esse dado vai ser retornado. Então ele vai extrair um erro, falar, cara, tentei acessar esse cara aqui, não deu, vai dar um warning, vai aparecer uma mensagem na tela de erro, que na verdade é um warning de cuidado, né? E um erro normalmente para a aplicação, mas é um warning, né? O próximo passo do warning é o erro. Então a gente vai usar aqui que a gente chama de operador no coalesce, a gente vai colocar underline, da interrogação, interrogação, e o próximo valor. Então se não tiver ID eu coloco o quê? Nesse caso você vai colocar null para mim. Se não tiver o ID, não quero nada, tá? E basicamente a mesma operação aqui para todas as sintaxes seguintes, né? Então se não tiver nome, então atribua nulo, se não tiver imagem, atribua nulo. Tem gente que faz assim, né? i7, então, i7 não, i7, então if i7 param na posição ID, então faz alguma coisa, se não, faça outra, tá? Olha só como que numa pequena linha a gente conseguiu deixar bem clean esse código, né? Muito, muito limpo. Olha só tanto de instrução que a gente removeu aqui, variáveis e tudo mais. Então, está bem limpinho. A gente poderia também usar aqui um operador ternário, né? Fazendo um i7 aqui, se tiver alguma coisa, então ficaria assim, com o ternário, ó. i7, ou melhor, i7, nome, então, atribua nome. Desse jeitinho aqui, ó. Tá bem? Se não, coloca nulo pra gente. Não tá errado, tá? Funciona, funciona. Mas eu particularmente acho que dessa forma aqui fica mais elegante pra gente, né? A gente coloca o campo que a gente quer. Se não tiver, a gente coloca null aqui, né? A gente pode até deixar mais bonitinho aqui, ó. Pra ficar mais visível, né? Olha só. Então, basicamente, eu acho que tá legal isso aqui. Não vejo nenhum erro. Aqui, pessoal, a gente vai usar uma função, tá? Vou chamar de DT, de Data Table. Então, uma tabela tem várias linhas e várias colunas. E ele vai chamar aqui, muita atenção, hein? O this PDO execute carry. Então, execute carry. O execute carry, ele vai retornar pra gente vários resultados, né? Ele retorna um array associativo ali, não me engano se era associativo, mas ele, sim, um array associativo. Ele retorna pra gente um array com várias linhas, né? Diferente do execute carry one row, que retorna só uma linha, uma só, tá? Aqui, se tiver 1 milhão, vai retornar 1 milhão pra gente, tá? Esse método retorna 1 milhão pra gente. Se a gente for ali na base e dar uma olhada, a gente consegue ver a diferença, né? Ó, ele dá aqui um fetch all, então pega tudo e traga pra mim como um PDO formatado em array associativo, tá? Então, basicamente, é isso daqui. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou ter que ter a minha lista, tá? Lista produto. Inicialmente, não tem nada. E é ela que a gente vai retornar. Então, retorna lista produto dessa forma aqui, tá? Cuidado com o camel case aqui. Melhor, o case sensitivo.
Então a gente declarou aqui, nesse ponto a gente já tem todos os nossos dados. Aqui eu tenho uma lista vazia, então eu preciso popular essa lista. E para isso, a gente vai usar aqui um for each, a gente vai varrer os laços, né? Então a cada linha dessa tabela, joga para a variável dr, tá? Poderia ser que tipo produtos e produto, tá? Enfim, é o nome que eu gosto de dar. Então dt vem de data table e dr vem de data row, que é uma linha da tabela. O dt representa toda a estrutura da tabela, enquanto o dr representa uma linha só, tá? Para quem é do C Sharp vai entender, isso aqui é padrão do C Sharp, lá data row e data table, tá? Então eu acabei trazendo isso para o PHP para ficar uma coisa um pouco mais organizada nos meus projetos. Então sempre que você vê um data table, quer dizer que é vários resultados. Sempre que você vê um dr, quer dizer que é uma linha de uma lista de vários resultados. Então pega o Excel, é uma linha do Excel, tá bem? Então para cada linha, vai pegar desde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 9.000, 1 milhão, ele vai pegar cada linha e vai jogar nesse dr. E o que a gente faz então? Simples, lista produto, eita, lista produto, na última posição que você tiver no seu array, você vai receber esse diz collection, e você vai passar para ele o data row. Data row tem todos esses caras aqui, ó, tá vendo? ID, nome, imagem, descrição. O dr traz esses caras pra gente. E na sequência, a gente retorna ele. Eu vou vir aqui embaixo agora, no getById, a gente vai escrever a seguinte query. Então, é SQL, tá? Ali na query a gente finalizou. Dá uma aceleradinha aqui para não ficar tão longo o vídeo. A gente vai ter aqui, então, o select, ID, nome, imagem e descrição, from produto, where id for igual id. A gente tem um único parâmetro, então a mania minha de vir aqui, já que tem um parâmetro, então chama de param e não de params no plural, tá? Então o id vai se associar com o id que a gente recebe aqui em cima, tá bem? E aqui a gente vai dar o seguinte, ó, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso vir aqui e colocar um dr, que é uma linha só. Então, this PDO execute carry one row, tá? Então, execute e retorne apenas uma linha. E o que você quer executar? Eu quero executar o meu SQL e eu quero executar o meu param. Param, dessa forma. E eu vou dar um return em this collection, e eu vou passar aqui o meu dr, desse jeitinho, porque ele vai retornar pra gente também só uma linha com todos esses parâmetros, né? Então, dr, id, dr, nome, dr, imagem, dr, descrição. A gente passa pro collection, ele já, olha só, a gente usou a mesma estrutura aqui em cima e aqui embaixo. Olha só o tanto que a gente poupou, né? De vir aqui e colocar um return new object. A gente colocou em um lugar só e ficou tudo muito bacana, né? Nosso vídeo tá um pouquinho grande já, pessoal. A gente finalizou as carries. Então, para fechar isso aqui com chave de ouro, a gente vai fazer os comentários agora aqui, usando o PHP Comment, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui na classe Produto Model, eu tenho uma extensão chamada phpDoc. Você pode usar ela, ou Ctrl+Shift-I. No Linux, isso aqui dá um probleminha pra gente, mas, enfim. Porque Ctrl+Shift-I é para identar o código no Linux, ou era para poder abrir o terminal. Acho que era para identar o código, né? De Ardent, enfim. Então, aqui, Produto Model, classe responsável por gerenciar, Então, classe responsável por gerenciar a conexão com a tabela produto. A gente tem aqui o método construct, tá? A gente tem aqui também o PDO. Então, a instância da classe model. Aqui a gente tem o construct. Vou chamar de método construtor. Ele é um void, não retorna nada. Tá? Posso fechar ele. A gente tem aqui o insert. Então, insere um novo registro na tabela de produtos e retorna seu ID em caso de sucesso. Beleza? Aqui não é um mixed, então pode ser qualquer coisa, né? A gente já definiu um tipo aqui que é o object. Então aqui lista com os parâmetros a serem inseridos. Aqui não é um void, a gente está retornando um inteiro, tá? Inclusive esse cara aqui ele retorna um int também. Então não é um void,
é um int, retorna o ID do produto inserido ou null em caso de erro. A gente até pode colocar aqui, ó, um pipe null, né? Ou inteiro ou um nulo, né? A gente tem um update, posso fechar esse cara aqui. Então, atualiza um registro na base de dados através do ID do produto. Tá? Null não, aqui a gente retorna só um inteiro, né? Desculpa, acho que não tem null aqui. Não, desculpa, era só um int, né? Retorna ID do produto inserido ou -1 em caso de erro. Beleza? Melhoramos nosso comentário aqui. Aqui também é um object e aqui é um bool. Eu vou copiar esse cara daqui de cima porque é a mesma história. Então, true em caso de sucesso e false em caso de erro. Desse jeitinho aqui. Posso tirar os pontos aqui. Acho que não tem necessidade de colocar no ponto. Beleza, então a gente fecha o update. A gente tem um getAll aqui, então retorna todos os registros da base de dados em ordem ascendente por nome. Não retorna um void, retorna um array de object. Tá bem? Object. Porque isso daqui no final acaba virando um object aqui pela collection. Então, beleza. Aqui a gente vai ter um get by id. Não é um int, tá? Aqui no caso também é um object. Então, retorna um único registro da base de dados através do ID informado. ID do objeto a ser retornado. Beleza? Retorna um objeto populado com os dados do produto ou, se não encontrar com seus valores nulos. Beleza? Então tá fechado esse aqui também. A gente tem o collection, né? Aqui ele recebe um mixed, pode ser um array ou pode ser um object, só aceita esses dois parâmetros. Ele retorna um object, retorna um objeto devidamente tratado com a estrutura de produto. Recebe o parâmetro que é retornado na consulta com a base de dados. Beleza? E aqui converte uma estrutura de array vinda da base de dados em um objeto devidamente tratado. Porque é isso mesmo, devidamente tratado. Então, se não tiver o ID, vai estourar um erro. Então, a gente vai falar, ó, não. Se não tiver, você coloca nulo, beleza? Então, sim ou não ali. E olha só que bonitinho. A gente comentou tudinho aqui, olha. Como que fica mais elegante o código. Fica até mais bonito pra gente ver, né? A gente bate o olho ali, vê vários comentários, vê o que cada coisa está fazendo. Eu tenho mania dos meus algoritmos, né? De eu escrever o que está acontecendo. Então, aqui estamos executando a linha. Vamos fazer isso nesse exemplo aqui. Escrevemos a consulta SQL, atribuímos a variável. Eu não sei onde tem acento atribuímos. A variável, também não sei se tem cadastro desse variável. Enfim, atribuímos a variável SQL. Aqui executamos a consulta chamando o método da modelo. Atribuímos o resultado à variável dir.
Aqui a gente declara uma lista inicialmente nula. Aqui a gente tem percorremos todas as linhas do resultado da busca. Aqui atribuímos a última posição do array o produto devidamente tratado. E aqui retornamos a lista de produtos. Então é assim que eu escrevo nos meus scripts. Então, se um dia você quiser trabalhar aqui na Satellasoft, você vai ter que fazer desse jeitinho aqui. Então, além de escrever código, é muito importante que você documente, né? Então, já atingimos quase meia hora de aula aí. Ficou bem legal essa aula. A gente adiantou muita coisa aqui. A gente fala, nossa, ficou uma aula grande, professor. Não. A gente já otimizou aqui 3 aulas nessa aula só. Acho que fica até bacana fazer isso, né? Pegar um SQL e ir até o finalzinho. Documentamos esse cara, colocamos ali num método só. A gente não fez isso para todos por questões de tempo, né? Mas a gente escreveu aqui como que funciona essa operação, linha por linha, para você entender. É muito importante que você faça isso, né, que estiver escrevendo aí, para você entender. É muito importante que você escreva e que você documente o que você está fazendo, tá? Nas próximas aulas, então, a gente já tem tudo documentado aqui, né? A gente já tem aqui o insert, a gente já recebe esse cara, basta a gente chamar ele e passar lá para controller, né? A gente tem aqui a functions também. Beleza, bom. Eu vou fechar por aqui, pessoal. Se inscreva no canal, curta para incentivar mais esse trabalho e a gente se vê na próxima.